Bonjour, bonjour mes amours, vous allez bien? Oui? Nossa quarta leitura, 4ª lecture. E o livro que eu escolhi é Nymphéa Noir. Ele é recente, 2011. Eu já li muitos livros do Michel Bussy. Michel Bussy é professor, geógrafo, sim. Eu já li livros dele. Esse é o melhor de todos, sem nenhuma dúvida, sans aucun doute. E uns achei ótimos, outros como ça. Mas esse aqui é Nymphéa Noir e Un avion sans aile. Un avion sans aile, que vocês podem entender de duas maneiras, prestem atenção. Como eu falei, um avião sans aile, vocês podem entender como um avião sem ela ou um avião sem asa. Por elle, o pronome pessoal reto, é dois L's, e asa tem o mesmo som, mas asa se escreve A-I-L-E. Então vocês durante a leitura vocês vão entender. Isso é feito de propósito. Ele é uma fera. Uma outra coisa importante, é um polar. É um livro de suspense, um livro policial. Vocês vão adorar. A trama é tão bem construída que vocês vão ver. E o lugar onde se passa. A história se passa em Giverny. Giverny, vamos queridos, Giverny. Claude Monet, sim. Claude Monet escolheu essa cidadezinha na Normandie para viver os últimos, digamos, 40 anos da vida dele. Ele deu início ao impressionismo, né, com este quadro que eu tenho aqui em casa. É o original, desculpe. Queridos, dá para vocês verem? Sim? Vocês estão vendo? Pois é, eu tenho o original em casa. Pois é, professora dinheirada. Então, queridos, esse quadro que eu amo e me foi dado de presente para uma aluna. Tomo esse aqui atrás de mim. Mas esse não é quadro. Esse aqui atrás de mim é uma foto da Les Escaliers de Montmartre, que j'aime tant. O impressionismo do final do século XIX, metade para o final do século XIX, e é a escola escola de arte que eu mais admiro, da qual eu mais gosto. E Monet escolheu, Claude Monet, essa cidadezinha da Normandie para morar junto com a família toda, que era grande. Ele tinha dele mesmo, com a Camille. Com a Camille ele teve 2 meninos, Jean e Michel. Jean morreu jovem, Michel, ele era colecionador, o Michel. O Monet, como passou por momentos de muita aflição financeira, muita, ele, durante uma época, ele foi morar junto com um colecionador de arte no castelo do qual ele estava pintando, fazendo algumas pinturas. Pintura ficou horrível, mas você já me entendeu. E lá ele encontrou era o Ernest, a mulher Alice e 5 filhos. Tá? Estou me acompanhando. Só que as pessoas começaram a falar, porque a Camille, a esposa do Claude, morreu logo depois do parto do Michel. E o Ernest viajava muito para vender os quadros e tal. Então o Monet ficava muito com a Alice, né?
ela teve o sexto filho. Dizem que este sexto filho era do Monet, mas nessa época não tinha DNA, né? Então, não interessa. Ou era ou não era, eu sei que ela cuidou do Monet. Então foram todos morar em Giverny. A Alice com 6 filhos e mais o Monet com 2. E os 2 casaram e ficaram lá até... Ela morreu primeiro e depois, em 26, Monet foi embora. Monet é de 1840, o mesmo ano que aqui no Brasil, meu amor, Dom Pedro II era como é que se diz? Ele se tornou imperador do Brasil, segundo imperador do Brasil, com 15 anos. Bom, Ângela, isso não faz parte, não faz parte. Mas sabe como é que é, minha amiga de vocês? Vou indo. Então o livro, o Michel Bussy, lembre bem, Nymphéas noires. Nymphéas, em português, queridos, são ninféias, nenúfares, plantas aquáticas, que eram a paixão do Claudinho, de Claude Monet. Ele as pintou no final da vida dele apenas 250 quadros, só de Nymphéas. Não, noir não. Noir é do livro, tá? Não foi Monet que pintou Nymphéas noir. Jamais de la vie. E essas estão no Musée de l'Orangerie, no final do Jardim des Tuileries. Gente, nunca mais eu vou esquecer. O museu é circular assim, né? Então as Nymphéas foram dispostas, quadro comprido, ele pintou lá mesmo. E colocaram um banco e fica tocando música. Hoje, por exemplo, eu peguei emprestado do xará dele, da mesma época, Claude Debussy. Vocês estão ouvindo? Essa coisa. Então tocam músicas desse naipe, dessa qualidade. E aí eu me sentei ali, fechei, e olhando aquelas Nymphéas em português, né? Nymphéas, com essa música, eu morri, né? Já cheguei lá, né? Porque é muita beleza junta, muita. Não deixem de ir. Musée de l'Orangerie, Jardin des Tuileries, que vai dar na Place de la Concorde. Certo? Andiamo. Então, como começa o livro? Eu vou ler do nosso jeito, né? Vou ler, são 3 parágrafos pequenininhos, do chapitre 1. Oui? Depois eu explico. 3 femmes vivaient dans un village. La première était méchante. La deuxième était menteuse. Et la troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. La première habitait dans un grand moulin au bord d'un ruisseau, sur le chemin du roi. La deuxième occupait un appartement mansardé au-dessus de l'école, rue Blanche-Hochedet-Monet. La troisième vivait chez sa mère, une petite maison dont la peinture au mur se décollait, rue du Château d'Eau. Elle n'avait pas non plus le même âge. Pas du tout. La première avait plus de 80 ans et était veuve. Ou presque veuve. Presque. La deuxième avait 36 ans et n'avait jamais trompé son mari. Pour l'instant. La troisième avait 11 ans. Bientôt. Et tous les garçons de son école voulaient d'elle pour amoureuse. La première s'habillait toujours en noir, la deuxième se maquillait pour son amant
et la troisième tressait ses cheveux pour qu'ils volent au vent. Vamos lá? Só para dar um gostinho para vocês. A história se passa nesse vilarejo, redores, né? Há assassinatos com esse perigo, sim. Tem detetive, polícia, né? Tudo. E você sabe, vai levando vocês que no final que você descobre, é igual a Avião Sans Elle, você vai indo, porque ele é um escritor de mão cheia. Ou como se diz antigamente, mão cheia, né? E ele, olha, é muito bom, muito bom. Comprem, leiam. Trois femmes vivaient dans un village. A frase não é perfeita, é um parfait de l'indicatif. 3 mulheres viviam em um vilarejo. Village. La première était méchante. A primeira era má. La deuxième était menteuse. Era mentirosa. Menteur, menteuse. La troisième était égoïste. Era egoísta. Leur village, a cidadezinha delas, o vilarejo delas, portait un joli nom, tinha um bonito nome de jardim. Un joli nom de jardin, Giverny. Porque quando o Claude comprou a casa, ele já estava numa situação melhor de vida, ele, graças a Deus, não morreu pobre, porque a gente sabe que muitos desses grandes artistas, né, tiveram uma vida dificílima. Ele teve uma vida difícil. Mas já depois foi reconhecido. Ele é o pai do impressionista, dos impressionistas, né, do impressionismo. Chamam os impressionistas de os loucos da luz, loucos pela luz. E ele, quando era uma casa simples, né? Aí ele mesmo foi construindo, foi mandando fazer jardins, ele mesmo dava as ideias, a flor que ele mais gostava, attention, eu nunca achei aqui, chama-se capucina. Capucina. São flores lindas, 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 lindas. Ele tinha muito, e elas coloridíssimas, né? Eu me lembro que eu fui, né, graças a uma aluna querida, chamada Glória, eu fui até Giverny, e lá, quando eu entrei na casa, vocês têm ideia da emoção. Quando eu entrei na casa, eu fui olhar o que ele lia, né? As estantes assim, eram estantes fechadas com vidro, tá? E aí eu fui ler que tipo de livro. Todos os livros que eu vi ali expostos, né, dentro da, como é que a gente vai dizer, uma estante com vidro, uma coisa assim, eram livros de jardinagem. Para poder combinar as cores e tal. É maravilhoso. A ponte do estilo japonês, que ele gostava muito, e tanto que o jardim de Monet é chamado de Jardin do D''L, o jardim de água para da letra, mas é o jardim construído à beira de um lago, né? E as Nanfias, tinha, né, no lago. A casa, que eu tinha a impressão que era uma casa grande, não, é uma casa rosa, uma graça de casa, e pequena, não era muito grande. A mesa, quando vocês entram na casa, Giverny, a mesa está posta. A mesa, as cadeiras, a cozinha é uma riqueza de bonita, como é que eu vou dizer, acolhedora, sabe? A cozinha azul e a sala amarela. Tá? Procurem, por favor. Lá também era o ateliê dele, porque os impressionistas tinham como característica pintar ao ar livre. Os motivos que eles procuravam, os assuntos eram sempre ao ar livre. Eles pintavam e depois, no ateliê, eles davam os retoques finais. Lá tem o ateliê dele. Imagina, foi uma emoção.
A primeira mulher, que era má, habitait dans un grand moulin, morava em um grande moinho, au bord d'un ruisseau, à beira de um riacho. Ruisseau, riacho. Sur le chemin du roi. Na rua chamada Chemin du Roi, caminho do rei. Chemin, lembra que eu adoro essa palavra? La deuxième, que era mentirosa, occupait un appartement, ocupava um apartamento, mansardé, au-dessus de l'école. Morava num apartamento acima da escola. Tá? A escola embaixo, ela morava em cima. Rue Blanche Hochet Monnier. Na rua que tem o nome de Blanche Hochet Monnier. Blanche Hochet, ela era enteada do Claude Monet. A gente diz em francês enteada como se fosse o mesmo nome de Nora. Belle Fille. Como ela casou com o filho mais velho do Monet, o Jean, esse que morreu mais cedo, ela então se chamava Blanche Hochet, que é o nome do pai dela, Monet, o nome do marido. Ela era, é interessante, Belle Fille 2 vezes, ou se você não quiser confundir, né? Ela era enteada e nora, em francês é o mesmo nome. Mas nora eu também posso chamar de Bru, B-R-U, para não confundir com Belle Fille enteada. Foi, gente. E ela é a única dessa filharada toda que pintava. Ela foi uma grande pintora impressionista. Só que ela só foi reconhecida tem uns anos só. Acreditem? Porque tantos impressionistas famosos, e ela ficou. Ela era a preferida do Claude Monet. E foi ela que depois que o marido morreu, que o Jean morreu, ela foi cuidar do sogro e padrasto, né? Foi ela que ficou com ele até o final da vida dele. A Blanche Hochet Monnier. La troisième, que é a egoísta. La troisième vivait chez sa mère, morava na casa da mãe. Une petite maison, uma casinha, dont la peinture au mur, cuja pintura das paredes se décollait. Já estava descolando, já estava, como é que a gente pode dizer, já estava desprendendo, desgastada a pintura. Né? Para mostrar aquela pobrezinha. Rue du Château d'Eau. Château d'Eau. Ao pé da letra, Castelo da Água, mas na verdade, tem esse nome tão bonito, mas é Caixa d'Água. Tá? Rue du Château d'Eau. Ele n'avait pas non plus le même âge. Elas não tinham a mesma idade, tão pouco. Né? Cada uma tinha a sua característica, cada uma tinha uma idade. 80, 36 e 11. Tá? La première avait plus de 80 ans. A primeira tinha mais de 80 anos e était veuve, e era viúva. Ou presque, quase viúva. Ela vai ficar viúva logo. La deuxième avait 36 ans. A segunda tem 36 anos. Tinha. E elle n'avait jamais trompé son mari. E nunca havia enganado o marido. Pour l'instant. Por enquanto. La troisième avait 11 ans. A terceira tinha 11 aninhos. Bientôt, em breve. E tous les garçons de son école, e todos os meninos da escola, voulaient d'elle pour amoureuse. Queriam-na para namorada. Tão bonita que ela era. La première, a de mais de 80, s'habillait toujours en noir, se vestia sempre de negro, de preto. La deuxième se maquillait pour son amant, se maquiava para o amante. E la troisième tressait, trançava ses cheveux, tressait, la tresse é a trança, ses cheveux, pour qu'ils volent au vent, para que eles voassem ao vento.
É interessante porque eu acho que Michel Bussy não deve entender muito bem de trança, porque se ela fez a trança, ela para os cabelos não ficarem soltos, voando ao vento, né? Mas é como ele botou e é assim que a gente vai ler. Isso é só para dar um gostinho a vocês. Essas 3 mulheres vão nos acompanhar para todo o livro, durante o livro todo. Vocês vão ver que o passado e o presente vão se misturar. Vocês têm que ler com atenção, mas é uma delícia. Vocês não vão se cansar, porque toda hora vocês vão querer ver o que está acontecendo. Cada pessoa, assim, cada personagem que vai aparecer tem o seu segredo, a son secret, as 3 mulheres, as pessoas da cidade, que nós vamos conhecer. Tem um detetive que é o Charme. Gente, moto, casaco de couro. Ângela, você é muito velha. Eu sei disso, não precisa me lembrar. Mas, gente, moto com casaco de couro. O Charme do nosso amigo aqui. Então, eu espero que vocês gostem do livro. Tenho certeza disso. E aproveitem durante, né, a leitura do livro. Ele vai falar em museu e tudo isso, para vocês descobrirem mais de Claude Monet, que nunca é pouco. Quanto mais a gente lê sobre Claude Monet, quanto mais a gente conhece. Sim, queridos, espero que tenham gostado. Sei que vão gostar do livro, tenho certeza.